A infância. Quando eu era pequena, a minha aula favorita era a de artes. A professora dava aulas teóricas e estimulava que a gente criasse durante as aulas práticas. Quando iniciamos os estudos com argila, me encantei com a possibilidade de, com minhas mãos, montar um corpo, uma forma, uma experiência, uma concretude que me satisfizesse. Eu lembro como se fosse hoje. Comecei uma série de formas femininas e grávidas. Todas as aulas com argila eu as esculpia acinturadas, com suas mamas avantajadas, criava um pequeno feto e colocava dentro de suas barrigas. Um dia, uma colega de aula me disse: "Você é estranho. Parece que quer ser mulher e mãe." Eu tinha apenas 10 anos. Ela estava certa. Eu sou travesti e quero ser mãe. A primeira memória que me vem é a minha mãe e o meu pai, nós, numa casinha bem simples. Eu tive uma infância muito pobre, muito sofrida, de fome mesmo, de épocas de ir para a escola quando era inverno, a gente não ter roupa de frio, eu e a minha irmã. Era uma vida muito sofrida, mas com muito afeto. A minha mãe fazia de tudo para deixar aquela realidade um pouco mais doce, mais afável. Então, quando eu penso em maternidade, eu me vem a minha mãe e o meu pai lutando para que eu e a minha irmã nos sentíssemos mais família, nos sentíssemos mais crianças. Então, a maternidade para mim ela tem cheiro, tem sabor, tem cor de casa, de família, de agrupamento, tem sabor de bolo de fubá, que era o que a minha mãe podia fazer no nosso aniversário. Então, a maternidade para mim ela tem cheiro, tem gosto e ela tem cor. Quando pequena também, vendo a forma como a minha mãe e o meu pai conduziam as coisas, eu falava, quando eu crescer, eu vou ter 3 filhos, eu vou ter uma casa bem grande para eu poder criar os meus 3 filhos, porque a minha mãe perdeu a nossa caçulinha, que era para nós sermos em 3 meninas. Então eu cresci dizendo que eu teria 3 filhos. Mas no fundo, eu nem imaginava que eu seria uma mãe, porque eu vou me descobrindo trans, travesti, transgênera, conforme eu vou me desenvolvendo. Mas o desejo de ter os filhos sempre esteve presente na minha vida, justamente por ver a forma como a minha mãe cuidava da gente. Há muito tempo, na verdade, né, eu trago essa vontade de exercer, de alguma maneira, esse cuidado, né, essa educação para uma criança, a ideia de compartilhar um pouco do que eu sei, dos meus valores, do projeto de vida e de família que eu acredito. Né? Para uma criança, ela é bem antiga. Né? Inclusive, eu tenho lembranças lá da infância, quando eu sofri algum tipo de repressão, porque eu tive uma criação muito repressora, meu pai principalmente, né, que era muito rígido, muito austero, sempre me limitou de fazer diversas coisas, sobretudo, né, pensando aí nessas questões de gênero. Eu sempre tive uma limitação muito grande e acho que a minha defesa, assim, era imaginar que em algum momento eu estaria ocupando esse papel de cuidado com alguém, né, com a criança, e eu faria diferente. Nos sonhos eu amamentava, eu me via grávida, tá? Era sempre um menino no sonho, era incrível dizer isso, mas sempre foi um menino. E eu sempre soube que eu teria muitos obstáculos. A maternidade ela vem junto com a ideação de família, né? Eu não pensava em ser uma... Poderia ser, mas assim, eu no meu imaginário, eu não imaginava ser uma mãe independente, só mãe. Eu imaginava que meus filhos teriam um pai e que eu teria uma família. O meu primeiro desejo antes da maternidade era encontrar um grande amor. Né? E quando eu digo grande amor, eu digo mesmo amor, não somente um parceiro. E aí eu me apaixono, para resumir, pelo Vitor,
é meu primo em primeiro grau, mas que eu não o conhecia. Eu só fui conhecê-lo, ele já rapaz. Interessante é que nós éramos amigos, e esse sentimento, vamos dizer assim, do afeto químico que sai da amizade e entra para a relação amorosa, ele foi acontecendo no meu coração e no dele simultaneamente. Foram muitas noites sem dormir, me questionando, me cobrando, com medo de como a sociedade iria olhar a minha maternidade. Meu atual marido, namorei ele um ano, noivei, casei de noiva, tá? Uma família super conservadora, uma família que não esperava a chegada de uma mulher trans na vida deles, mas cheguei, tá? Meu marido, a princípio, não era muito fã de querer ser pai, não queria filhos, e eu sempre falando um pouquinho aqui, plantando um pouquinho ali, regando um pouquinho lá, né? Até que surgiu do nada uma criança na minha vida, uma criança carente. Quando a narrativa trans veio à tona, esse diálogo se tornou um pouco mais difícil, né? Tanto com os colegas quanto no próprio seio familiar, porque há todo um sociodiscurso já construído há muitas gerações de que as pessoas trans são, inclusive, inimigas da família. A instituição familiar nos é negada desde cedo. A maioria das pessoas trans, e os dados da ANTRA estão aí para corroborar isso, né, são expulsas de casa quando assumem essa identidade trans. Ou seja, a família dita nuclear, em alguma maneira, já nos rejeita, né, na maioria das vezes. E aí, quando nós tentamos construir essas famílias em redes clandestinas de afeto, isso novamente nos é negado. Para completar, ainda tem a questão do processo transexualizador por não debater saúde sexual e reprodutiva, né? Ele acaba pressupondo sempre a infertilidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas parentalidades biológicas, esse é um debate que quase não avança no campo biomédico. Quando eu tive consciência de que eu queria isso para minha vida e que tinha chegado o momento, que eu já estava no momento da minha vida, eu já tinha maturidade suficiente e ferramentas, né, suficientes para exercer essa parentalidade, eu comecei a pesquisar, comecei a conversar mais com as pessoas ao meu redor, conversei com pessoas trans que tiveram ou tentaram, né, fazer a disputa nesse local, e não é simples para uma pessoa trans conseguir, né, chegar de fato às vias da adoção. No campo do direito, né, que é o meu campo de pesquisa, eu fiquei chocada com o número de decisões contrárias, né, de magistrados para processos de adoção de pessoas trans, né. Ficava muito abalada quando eu pesquisava essas coisas, né. Então, quando eu chegasse nesse momento da minha vida, que eu tivesse uma saúde emocional já bacana, para lidar, inclusive, com uma negativa, e tudo bem, e seguir adiante, né, aí sim eu reativaria esses desejos. E aí eu iniciei na minha transição com acompanhamento médico, e foi justamente aí que eu conheci Theo, né, que é meu companheiro, um homem trans, que já pegou tudo aquilo que eu achei que eu já tinha desconstruído e virou de cabeça para baixo. E, enfim, me apresentou um novo universo sexual, corporal, afetivo, né? Estar em um relacionamento transcentrado para mim foi voltar a acreditar no amor entre pares, foi voltar a acreditar nessa rede de afetos e a potencialidade dos nossos corpos trans abriu um leque, né, para mim. Inclusive, resgatou uma possibilidade que a sociedade dizia que não era para mim, que era a da parentalidade biológica. Com quase 20 anos eu vou para o seminário para ser padre, para estudar para padre, vou ficar quase 4 anos no seminário, e quando eu percebo que eu sou uma mulher e que eu precisava tomar as rédeas da minha vida, eu precisava me assumir enquanto trans, enquanto travesti, eu vou deixar o seminário.
ainda vou viver uns 4, 5 anos socialmente como homem, numa dualidade entre fé, medo, pavor, e eu sentia que eu tinha uma vocação. E eu vou romper aos 28 anos com o cristianismo, porque naquele momento eu pensei, bom, tudo o que dizem é verdade mesmo, o cristianismo não é lugar para pessoas iguais a mim, eu vou procurar uma outra religião, e chegou um momento que eu falei, quer saber de uma coisa, eu não quero mais falar de... Eu não quero me envolver mais com nada de religião, eu vou me tornar ateia e tá tudo certo. Conheço o Roberto com 29 anos e ainda vivendo enquanto homem, enquanto menino, com aquela coisa, vou tentar o suicídio por 3 vezes. E quando eu conheço a ICM, quando eu e o Roberto, a gente falou, vamos achar uma igreja que celebre casamento, a gente encontrou no Google a igreja da comunidade metropolitana. Quando eu conheço essa igreja, aquela coisa que eu sentia que era o lado bom da fé voltou a despertar em mim. Falei, caramba, quer dizer que tem uma igreja que vai me acolher da forma que eu sou? Eu vou conhecer essa igreja. Então, resumindo, já se passaram aí quase 10 anos que eu sou membro da ICM, e a ICM é que vai me dar recursos para eu conseguir fazer a transição de gênero. É na ICM que eu vou encontrar, na teologia queer, elementos que vão assinalar que a minha maternidade é legítima. É inspirada em Maria, na maternidade da própria Mãe de Deus, que engravida fora do seu contexto social, do seu contexto religioso, que é apontada. Eu falo, caramba, é igual a minha maternidade, a maternidade de Maria é a minha maternidade, é a mesma coisa, são os mesmos comentários, os mesmos apontamentos, e nisso vai me dar recursos para entender que a minha maternidade é tão maternidade quanto de uma mulher cis. Morávamos em Brasília, no ano de 2008 para 2009, o Vitor desengavetou a ideia da adoção. Então, ele me disse um belo dia, chegou e falou assim, o que você acha da gente ter um filho ou uma filha e tal, tal, tal. E aí eu disse a ele que eu não pensava mais naquilo. O que era um desejo, mais do que um sonho, era um desejo mesmo. Eu tinha declinado ao longo da vida por algumas questões. Essas questões eram única e exclusivamente questões... Ele está me trazendo um cafezinho aqui. Única e exclusivamente questões de saúde. Então, eu falei para ele assim, eu chamo de bebê. Bebê, eu estou com 48 para 49 anos, então eu já sou uma mulher madura. Eu vivo com AIDS, tá certo que eu vivo bem, mas eu tenho uma doença incurável e uma eminência de ter uma complicação em algum momento da vida e bye-bye voar para a espiritualidade. Mais do que isso, eu tenho a cardiopatia, eu tenho cirurgia do coração. O coração me preocupa muito mais do que a AIDS. E aí eu fiquei refletindo por uns meses, aí fui me orientar, e aí nós fomos, então. Ele apareceu no meu salão de beleza, tinha 2 meses de vida. A mãe era uma menor, de 16 anos, que tinha perdido a guarda para o conselho tutelar, né? E, a princípio, a mãe biológica dela, que é a avó da criança, me ofereceu ele para ser madrinha. Se eu queria ser madrinha de batizado da criança. Nossa, eu amei. Um bebê, mas eu não tinha visto ele ainda. Eu falei que sim, aceitava numa boa. E ela perguntou se eu poderia ficar com ele num final de semana. Eu falei, nossa, mas ele tem quanto tempo? Aí a avó biológica falou, 2 meses. Eu falei, nossa, mas ele ia para amamentar. Ela falou, não se preocupe, porque minha filha não dá de mamar para ele. Quando eu vi aquele bebê, que nem durinho ficava, todo debilitado, eu olhei e não acreditei. E aí, quando tudo estava ok, em alguma medida, né, já estávamos levando uma vida
relativamente bem estruturada, né? Enfim, eu já tinha passado no curso que eu queria na faculdade, Theo entrou em medicina, eu entrei em direito. Então, existia uma expectativa de um futuro financeiro, inclusive, né? Sólido para que a gente pudesse trazer uma criança ao mundo sem passar pelas dificuldades que nós passamos, inclusive, né? E também o diálogo já estava maduro o suficiente, nós falamos, tá, então esse é o momento. Infelizmente, eu costumo dizer que o tempo corre para pessoas trans de uma maneira, né, e para as pessoas cis correm de outra. Nós queríamos ter o privilégio de fazer um planejamento familiar a longo prazo, de falar assim, não, quando eu estiver formando, ou quando eu estiver já em um concurso público, né, já formado, a gente vai ter esse filho, quando a gente tiver a nossa casa própria, a gente vai ter um filho, enfim, uma questão de emprego e renda mais, né, próspero, mas a gente não tinha essa possibilidade, né? A gente fazia uso de hormônios e, enfim, o tempo marchava contra nós. Então, a gente bateu o martelo realmente que a gente queria levar esse projeto adiante e ter um bebê justamente com o diagnóstico de infertilidade. Olha que loucura. E aí foi a hora que a nossa médica, que ela é especialista em reprodução, ela falou, se é um desejo de vocês, vocês precisam parar quanto antes o uso de hormônios para tentar, porque esse quadro de infertilidade que já está pode se tornar irreversível. E aí, esse projeto, que já existia em alguma maneira a longo prazo, teve que ser antecipado. Fizemos o cadastro nacional, entramos, aí você preenche uma ficha com perfil de criança que você deseja. E isso foi em 2010. Aí fica em março, mais ou menos. Aí ficamos lá esperando, entrou 2011, nada acontecia, e a gente ia lá de vez em quando, tá na fila, tal. Aí, quando foi em maio de 2011, nós fomos chamados para um curso que era obrigatório na Vara da Infância de Brasília, que é um curso, digamos assim, uma pré-maternidade e paternidade de 6 semanas. A minha maternidade, ela se dá em 2014. Eu já tinha feito a minha transição de gênero há 2 anos antes. E eu e meu marido fazíamos um trabalho num abrigo lá em Mariporã. E foi quando nós conhecemos o Gabriel. E nós não éramos habilitados ainda no Cadastro Nacional de Adoção, porque nós estávamos ainda estruturando a nossa vida de casados, tínhamos quase 4 anos de casados, então a gente ainda queria construir a nossa casa primeiro, para depois permitir que os filhos chegassem. Mas quando conhecemos o Gabriel, que na época tinha 9 anos, um menino negro com deficiência, o Gabriel nos adotou e acelerou todo esse processo de maternidade. Nós iniciamos o processo de habilitação e nesse processo a juíza já nos deu a guarda do Gabriel, porque ela entendeu que pela demanda de saúde do Gabriel, o Gabriel não poderia perder a única chance que tinha aparecido na vida dele, que éramos o Roberto e eu. Aí a avó disse para mim, filha, nós não temos condições de sustentar essa criança. Se você quiser, como madrinha, nós passamos a guarda dele para você. Isso pode. Se a família não achar que tem condições psicológicas ou financeiras para criar uma criança, a família, a mãe, a avó, enfim, ela tem o direito de escolher uma pessoa e deixar a guarda da criança para a pessoa. Eu não imaginava que um pequeno gesto de amor iria virar o que virou. O processo de entrar com o pedido de guarda teve todo esse laudo psicossocial na época, que tem que ter, né? Enfim, a sua vida é vasculhada,
de ponta a ponta. Né? De família mesmo. Eu só tive minha mãe do meu lado, que teve comigo em todos os momentos, acompanhou a gente em todas as consultas, todo o acompanhamento pré e neonatal, ela estava presente, mas fora isso, né, não tivemos mais apoio, né, familiar. Então, a nossa família, de fato, foram as pessoas trans nessa rede de afeto que nós construímos aqui em Salvador e fora, né? Com os ativistas que souberam do que estava acontecendo, mandavam mensagens de apoio, que de alguma maneira contribuíam para o nosso fortalecimento emocional, inclusive, porque sofremos muito ataque virtual, inclusive, né? Quando nós compartilhamos o positivo da gestação e nós decidimos torná-la pública em alguma medida por uma questão política, né? A gente recebeu vários ataques. Na rede pública, a maior dificuldade era conseguir agendar os exames. Eu acho muito importante falar isso, né? A estrutura do Sistema Único de Saúde ainda não pensa, né, os exames genderificados para pessoas trans retificadas, né? Então, lá, quando batia lá no sistema sexo feminino para mim, não liberavam o serviço de espermograma, por exemplo. Muitos profissionais que não queriam nos acompanhar nitidamente por transfobia e que recusavam atendimento. E assim, o Código de Ética médico barra esse tipo de atitude. O médico não é obrigado a atender qualquer caso, mas ele também não pode negligenciar aquele paciente que está ali na frente. Ele tem que, no mínimo, encaminhar para um profissional capacitado para atender aquela demanda. E nós não fomos encaminhados. A gente chegava para uma consulta com um ginecologista e ele falava: não tenho informação específica para atender vocês, não vou atender. E numa das aulas do curso, eles apresentam o cenário do Cadastro Nacional de Crianças em Adoção. E, para resumir, o cenário era assim: 90% das crianças em adoção no DF e no Brasil eram crianças negras, com mais de 6 anos, e muitos irmãos. E que a vara da infância dá preferência quando você quer adotar os 3, 4, 5 irmãos, que eles preferem não separar. E a maioria já crescida. Porém, 95% da demanda, digamos assim, era por criança branca, menina, até 1 ano de idade e, de preferência, com os olhos claros. 4 meses depois, eles nos chamam. Era dia 27 de setembro, dia de Cosme e Damião, uma data bem simbólica. E aí nós fomos, aí tinha 2 psicólogas, e, enfim, fizeram a reunião e falaram: olha, a gente encontrou crianças uma criança que se adequa ao perfil de vocês, tal, 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 tal. Aí a gente ficou toda empolgada, ela falou assim: é uma menina. Ele não falou se era negra ou branca, só disse: é uma menina de 2 aninhos e pouco. Aí falou para outra: 2 anos e 5 meses, 7 meses. Está aprendendo a falar ainda, fala já, mas ainda usa fralda. Aí eu fiquei empolgadíssima. Eu falei: tudo que eu quero, que usa fralda e tomar mamadeira, para pelo menos ter a experiência. Aí ela falou assim: porém, essa menina, ela tem um irmão, e a gente gostaria que vocês avaliassem a possibilidade de adotar os 2. Aí, tá, a gente já tinha, aí o Vitor perguntou: quantos anos? Ela falou: 9. Aí ele ficou assustado. Aí ele falou assim: 9 anos? E olhou para mim. Aí ele falou assim: isso eu não tenho como não falar diferente do filme, porque a história foi essa, e que fique registrado. Aí ele perguntou se a gente podia ver foto, porque o Vitor é muito visual, né? Como todo escorpianino, ele gosta de olhar. Aí ela falou assim: sim, eu tenho uma foto, mas só no final da nossa conversa. Aí ela mexeu assim no prontuário e a foto caiu. Sem querer, só a foto caiu do prontuário na nossa cara.
E aí ele rapidamente pegou a foto antes que ela tirasse para olhar. E a nossa reação foi idêntica. Eu olhei a foto, ele olhou a foto e nós dois começamos a chorar. E aí foi uma emoção que eles estavam nascendo ali, tá? E aí eu olhei, as lágrimas desceram, do Vitor também, ficou aquele silêncio, elas esperaram esse momento. Aí eu falei assim, eu não tenho mais o que pensar. Ele falou assim, eu também não. São eles. O afeto. Fui criada nas águas do mar, nas águas do rio. Já me alimentei de peixe fresco pescado por minha mãe. O afeto pode estar em uma pescaria, em um alimento, em um banho. Em mim pulsa amor, ainda que o mundo e as experiências me queiram tirar a capacidade de sentir. Em mim pulsa amor, sim. Pulsa toda a sua força e fragilidade. O amor de uma travesti é capaz de mover ideias, mover o mundo, criar um filme. Penso muito em minha mãe que não queria ser mãe solo, mas acabou sendo. E novamente o rompimento das ideias antigas e a pulsão desta caminhada conjunta. Acredito no amor e na minha profunda capacidade de amar. Ainda espero encontrar alguém com quem construir esse lar. Quanto tempo? Não sei. Sou filha do matriarcado e com ele tudo posso. Arrisco desejar ser amada. Arrisco desejar amar. A humanização passa pelo afeto e eu não tenho muito tempo. Tive o primeiro laudo psicossocial favorável pela assistente social da Vara da Infância. Promotor barrou, alegando essa situação que eu não era uma pessoa normal para estar criando uma criança. Isso que ele já estava comigo há 8 meses. Ele já tinha 10 meses na época. Enfim, negou o primeiro laudo. Pediu para refazer. Tive todo o transtorno novamente para refazer o segundo laudo. Favorável. Chegou na mão do promotor. Negou novamente. Disse que o laudo estava com falhas. Vem o terceiro laudo. No terceiro laudo, as próprias assistentes sociais chegaram em mim e me disseram: Roberta, não tem o que a gente impedir do menino ficar com você. Já é o terceiro laudo psicossocial que a gente está fazendo. E não tem defeito, não tem problema. Você tem uma boa situação financeira para ficar com a criança, você tem uma casa boa para o menino, você dá amor, você dá atenção, porque eles visam todo um contexto. Mas foi marcado uma data, a gente foi no abrigo, tinha um portão eletrônico alto, aí a gente chegou com a psicóloga, e acho que ela ligou lá para a psicóloga do abrigo, aí abre a porta, estava o Gilson, meu filho, na porta com outro menininho. E o primeiro olhar ele bateu em mim, eu bati um olhar nele, ele abaixou com vergonha. A gente entrou, eu já tinha identificado que era ele pela foto. Aí eu vou entrando assim, tá ela paradinha na porta, olhando aquele casal entrar. Aí eu, de longe, falei, oi! Uns 2 metros de distância. Aí ela me olhou e começou a olhar desde o sapato. E eu estava bem vestida, porque eu trabalhava na ONU, então eu vivia toda executiva, né? Aí ela foi olhando assim, foi levantando, ela foi me medindo, literalmente, me filmou de cima, de baixo para cima. Quando ela chegou no meu olhar, eu estava sorrindo para ela, aí ela abriu os bracinhos e veio me encontrar. Bom,
Aí a gente iniciou o processo. E não estava ainda nos nossos planos de acolher as outras duas crianças que faltavam para completar a família. E todas as minhas adoções, todos os nascimentos dos meus filhos, eles foram assim. Eles vieram do nada e aconteceu, e a segunda criança foi da mesma forma. Nós adotamos o Gabriel, que é um menino cisgênero, com deficiência, e eu dizia para mim mesma que eu queria muito adotar uma criança trans e poder fazer por essa criança aquilo que a minha mãe, por falta de conhecimento, de literatura, de vivência, poder fazer por essa criança o que os meus pais não conseguiram perceber em mim quando eu era uma criança. E uma juíza lá de Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco, doutora Cristiana Caribé, viu uma reportagem minha no Globo Repórter, onde eu falava que o meu desejo também era ter uma filha trans. E ela me achou nas redes sociais porque eu sou vice-presidente da ABRAF, que é a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, estou no meu segundo mandato. E ela me encontrou por lá, entrou em contato comigo e falou assim: Alexia, eu acho que eu tenho essa criança aqui, porém, eu achei muito bonito isso nela, que é uma juíza jovem. Ela falou assim: eu não entendo nada do universo trans. Eu sou uma leiga, mas nós entendemos que é uma criança trans. Você tem disponibilidade de vir a Pernambuco para conhecer essa criança? Eu falei: eu estou indo amanhã. Eu estou indo amanhã buscar essa criança. Em 2 semanas, a gente preparou as passagens de avião, estadia em hotel. Eu estava dando aula, o Roberto também. Então, foi 2 semanas para a gente poder se organizar e viajar para o Nordeste. E lá nós conhecemos a Ana e, sem dúvida nenhuma, já nessas 2 semanas de preparação, a gente, por chamadas de vídeo, ia conversando com a Ana. Eles mandavam vídeos do dia a dia da Ana, eu mandava vídeos do nosso dia a dia, levando o Gabriel na escola, cozinhando, costurando, indo para a igreja, vídeo dos meus pais. E a gente viajou para lá. E em setembro de 2016, dia 27 de setembro de 2016, foi a audiência onde a juíza nos deu a guarda para fins de adoção da Ana. Aí voltamos com a Ana para São Paulo, aí começa o processo então de acompanhamento da Ana. Eu sou muito grata à doutora Bárbara Menezes, do CRD lá de Campinas, que acompanhou a Ana Maria durante 6 meses, semanalmente. Foi quando ela emitiu o laudo atestando que de fato a Ana era uma criança trans e que por isso merecia ter os seus documentos certificados. E a juíza não deixou por menos. A Ana passa a ser a primeira menina trans por adoção no Brasil, aos quase 11 anos, ter os documentos todos certificados em gênero e em prenome. Então a Ana passou a ter, eu dei o nome da minha mãe. Eu lembro que quando nós chegamos lá, ela falou: "Mãinha, qual é o nome que a senhora vai me dar?" Eu falei: "Você não tem nenhum nome que você se identifique, que você se perceba enquanto menina?" Ela falou: "Não, mãe, aqui na minha terra é a mãe que dá o nome." E eu dizia que a minha primeira filha teria o nome da minha mãe, que é Ana Maria. Aí então nós batizamos a Ana, tanto no civil quanto no religioso, em Ana Maria. E foi favorável novamente. Resultado: o promotor novamente alegou que eu não era uma pessoa normal, entrou com um processo contra a mãe biológica, alegando o abandono de incapaz, e a justiça tirou a criança de mim. Aí, nesse dia, eu estava no meu salão, ele tinha acabado de tomar banho, acabado de mamar, chegou no meu salão 2 policiais armados, uma assistente social, tá? E a decisão de entregar a criança para ir para o abrigo. Foi tirado de mim, dos meus braços. O Vitor foi tirado dos meus braços. O menino saiu chorando, tinha apenas 10 meses de vida. Foi para o abrigo num projeto chamado Projeto Teia aqui na cidade. É uma mistura de raiva, ódio, de injustiça, porque assim, você procura a justiça para fazer a coisa certa e você é barrada.
Eu não acreditava que na época, eu estava vivendo o que eu vivi. Primeira consulta, a primeira ultrassonografia que a gente vai fazer foi terrível, assim. E ficou na memória, não tem como não ficar. E na sala da médica, a violência se iniciou. Primeiro porque a médica estava mais preocupada em entender o porquê que nós tínhamos, né, optado pela gestação do que em prestar o acompanhamento, né, que o exame servia. Inicialmente, ela teve uma reação que é muito comum, que as pessoas, no geral, têm, que é pressupor que foi fruto, que a gestação é indesejada e que foi fruto de um acidente. Né? Porque é difícil para a sociedade, para a classe médica também, mas para a sociedade de modo geral, compreender que nós podemos passar por um planejamento familiar e que nós podemos optar por estar nesse lugar. Quando ela visualizou o corpo despido de Theo, ela entrou em crise. Ela não conseguia entender porque Theo tinha uma passabilidade tremenda na época e ela não conseguia associar, né, aquele corpo masculino com a vagina. Era um homem, mas corpo vaginado. Ela começou a gaguejar, ela ficou nervosa, ela não conseguia se concentrar no diagnóstico. Ela precisou, né, isso foi uma necessidade dela, para conseguir organizar o pensamento com coerência. A todo momento ela ficava reafirmando que Theo era menina. Então a gente fez essa disputa de narrativas, saímos de lá sem voltar, justificadamente. E depois a história vai se repetir com a Daisy da mesma forma, igualzinho. A Daisy chegou sem a gente procurar. O pessoal lá da equipe do Fórum de Santos entrou em contato comigo dizendo: olha, nós temos uma menina trans que já faz acompanhamento, inclusive com uma equipe. Ela tem 9 aninhos, aliás, 7 aninhos, vai completar 8. Você quer vir conhecer? Santos é 1 hora de carro da minha casa. Gente, eu peguei o carro no dia seguinte e fui buscar a Daisy. Falei, tô chegando, meu amor. E a história foi a mesma. A Daisy ainda está em processo de adoção, tá? Por isso que eu não vou poder mostrar ela ainda para vocês, porque eu não posso fazer isso, mas a Daisy é uma menina negra linda, empoderada, igual a irmã. Hoje tá para completar os 10 aninhos dela. Se Deus quiser, esse ano também sai o final do processo de adoção e a retificação também dos documentos da Daisy. Com 6 meses que esse processo estava correndo, eu fui avisada pelo noticiário da TV que ele tinha sido entregue para uma família no cadastro de adoção. 6 meses depois, eu estava assistindo o jornal das 7 horas aqui, fui notificada no noticiário. Criança que estava sendo adotada pela transexual Roberta Góes é destinada a um casal da fila de adoção. Gente, eu não acreditei na hora que eu vi a matéria. Ninguém me orientou, ninguém me explicou, ninguém me notificou, não fiquei sabendo. Daí em diante que eu fui entender a proporção que a coisa estava tomando. Porque eu nunca tinha visto tanto repórter, tanta câmera na minha frente. A imprensa começou a divulgar e ele alegando que eu era normal, aí o Jornal da Cidade começou a me procurar para dar entrevista, procurava o promotor, ele batia o pé que eu não era mulher normal para criar essa criança. Que o menino precisava de uma família normal. E o promotor, na época, disse em rádio, televisão, jornal, que enquanto ele fosse promotor da vara de infância da minha cidade, eu jamais seria mãe. A única pessoa que eu, assim, hoje eu posso dizer para você, que me deixou, assim, de boca aberta, foi uma desembargadora, doutora Maria Berenice, ela é uma desembargadora do Rio Grande do Sul, que enviou uma nota chamando o atual promotor da vara da infância de homofóbico, que jamais ele poderia ter tirado uma criança que já estava comigo há 8 meses, sendo que a criança já me via como mãe.
Quando o Theo já conseguiu fazer agendamento pelo plano de saúde que a mãe tinha fornecido, a gente marcou uma consulta com um ultrassonografista e antes nós acionamos o setor de qualidade do hospital e falamos, olha, vamos passar por uma consulta de ultrassonografia, somos um casal trans, já passamos por tais violências, queremos evitar isso. E aí a equipe fez uma reunião com toda a equipe multidisciplinar do hospital, chefe de obstetrícia, chefe de enfermagem, da ultrassonografia, enfim, e para a gente planejar uma capacitação em gênero, porque o hospital nunca tinha recebido essa demanda antes. Nós fizemos uma capacitação com todos os profissionais, né, para blindar, de alguma maneira, sobretudo o Theo, que estava num momento delicado que a gestação. Imagine você passar por esse estresse, estando gestante, né? E foi então que conseguimos negociar os acessos. O Ministério da Saúde mandou um e-mail para o hospital justificando por A mais B por que Theo tinha que ser declarado mãe. Imagine, num governo como esse que a gente está vivendo, eu não esperava menos, né? E aí eles falaram, olha, a gente queria muito, mas o Ministério da Saúde nos orientou a preencher dessa forma. Eu falei, então nós vamos resolver por via judicial. Nem que chegue no STF, mas eu vou buscar uma liminar para ter o teu bebê e depois a gente resolve isso. Aí eu fui na Defensoria Pública e fui no Ministério Público, porque isso é interesse coletivo. E aí o Ministério Público da Bahia, com a Defensoria Pública da Bahia, em parceria com a Defensoria Pública da União, porque a Declaração de Nascidos Vivos é um documento federal, né? Então, a DPU entrou no jogo também e fizeram um documento em conjunto solicitando que o hospital da rede privada, que era o que estava com maior abertura para a negociação, preenchesse o documento da maneira adequada, né, transferindo a responsabilidade para eles. Ou seja, nós, enquanto instituição jurídica, estamos validando que vocês preencham assim. Qualquer problema, a partir de agora, nós resolvemos. Quando deram o Vitor para a família no cadastro de adoção, eu fui notificada pela televisão. Eu, pessoalmente, procurei o juiz da vara da infância da cidade e pedi para cancelar o meu processo. Eu pedi. Por quê? Porque ele já tinha vivido comigo 8 meses, 6 meses no abrigo, estava 9 meses com outra família e o juiz tinha me intimado para responder se eu ainda ia brigar pela guarda da criança. Com 9 meses que ele já vivia com outra família, ele já não me via como mãe dele. Ele via a outra família como pai e mãe, não a mim. Por amor ao Vitor, na época, eu disse ao juiz, doutor, por amor a ele, pelo bem-estar dele eu estou aqui, não é pelo meu. Se eu fosse pelo meu querer, meu bem-estar, eu ia continuar com o processo. Mas, mediante ao bem-estar da criança, ele estava crescendo, ele já tinha mais de 1 aninho. Ele ficou 8 meses comigo, 6 no abrigo, 9 com a família. Se eu continuasse essa luta, essa briga com ele, ele sairia da família, voltaria para o abrigo, até que esse processo terminasse. No caso, eu recuando, o juiz automaticamente deixava a criança com essa família que estava no cadastro de adoção. Que na cabeça deles, a família só estava com ele porque eu não estava no cadastro de adoção. Só que eu não estava adotando o Vitor, eu estava pedindo a guarda. A guarda, ela é revogada. Eu não quis a adoção, eu quis a guarda. Quando eu assinei esse documento que o juiz pediu para bater no dia que eu estive lá, que eu terminei de assinar, que eu cheguei em casa, que eu abri a porta daquele quarto, que eu vi todas as coisas dele dentro do quarto, eu posso garantir para vocês, foi o meu pior dia, tá? Aí, um dia depois desse procedimento de eu ter deixado o processo para o Vitor seguir o caminho dele, a família que estava com ele me devolveu a bolsinha dele com
um tantinho assim de pomada de assadura, um restinho de perfume que eu comprava para ele, talco, tudo restinho. Sabe que é você receber aquela bolsinha de volta, só com um pouquinho de cada coisa. É a mesma sensação de você receber os pedaços do seu filho. Eu diariamente eu sento com os meus filhos e converso com eles. Eu procuro ouvi-los, saber o que eles estão sentindo, de que forma a vida está impactando eles, porque isso faltou na minha vida. Ouvir os meus filhos. Então, isso as pessoas não olham, elas não sabem que a gente faz assim. Eu não estou criando apenas filhos, eu estou criando pessoas que vão para a vida um dia. O Gabriel eu sei que é o filho que vai ficar no meu ninho para sempre. Eu acho isso muito bom também, né? Eu lembro que na adoção dele a juíza perguntou para mim: "Ah, agora ele é pequenininho, é bonitinho, é tudo muito fofinho. Quando ele crescer?" O pai disse assim, né? Ele vai continuar com a gente até o final dos tempos, até o final da vida dele, da nossa vida. Isso é muito lindo também. E eu procuro sempre trazer isso com os meus filhos. E eu me dou o direito de errar. Eu sou aquela mãe que pede desculpa. Oh, desculpa, eu errei. Eu falhei nisso, eu não percebi. Eu não tenho problema nenhum em olhar para os meus filhos e pedir perdão. Ó, a mãe errou. E eu acho bom poder errar. Eu cresci ouvindo da minha mãe e da minha avó, das minhas tias mais velhas, que mãe não erra. Mãe erra sim. Mãe falha sim. E eu quero me permitir falhar. Eu quero me permitir errar. E todos os dias, para além de ser apontada, rebaixada, desqualificada, condenada, a gente ainda tem que lutar com a questão racial. Porque não basta ser só travesti. Você é preta, você é pobre, você é periférica. Tudo isso parece que depõe contra você. Vai deslegitimar tudo aquilo que você procura construir. E quando eu tento ensinar, aliás, transmitir, porque a gente não ensina nada para filho, né? A gente transmite, a gente constrói, a gente indica o caminho, a gente constrói pontes. A gente tenta estabelecer essa relação aonde o que de fato importa e o que deve nortear as nossas ações é o único fato de nós sermos seres humanos. E os meus 3 filhos são crianças negras, e o meu marido é branco. Então, essa questão estrutural do racismo, ela acontece na escola onde eles estudam, porque o Gabriel, para além de ser um menino com deficiência, é negro. As minhas filhas, para além de ser meninas trans, são negras. E para ajudar, a mãe vem de uma família negra. Então, palavras, verbetes, algumas situações diárias nos levam sempre a sentar em família, a conversar, entender que esse transformar da sociedade ele é contínuo e depende da gente de que forma a gente vai lidar com aquilo que a gente recebe. Meus filhos não sabiam que eu era uma mulher trans. Eu nunca fiz uma plástica na minha vida. Este rosto sempre foi o meu rosto. Mas, por incrível que pareça, eu, querendo ou não, eu tenho uma passabilidade de quase 100%. Aí eu peguei e falei, filho, chamei e falei assim, você queria ver foto da mamãe pequena? Quer ver ainda? Eu quero. Eu queria ver como você era menininha e mocinha, adolescente, que era idade. Será que você era bonitinha? Eu falei, eu era, você vai ver, você vai dar a sua opinião. Aí peguei, mostrei a foto, deu bebê, com mais 3 priminhos, e eu no meio, de roupinha de menino, mas a carinha dúbia. E o cabelinho era louro. Claro, depois foi escurecendo. E aí eu falei, quem você acha que sou eu? Aí ele apontou o bebê, que era menorzinho, que era mais bebê. Aí eu falei, a mamãe. Ele falou, ai, que bonitinha, que bebezinha bonita, tal. Aí ele falou, e tem foto já, menina? Eu falei, tem, vou te mostrar uma com 12 anos. Aí cliquei e pus na tela.
Aí ele olhou, ficou parado, olhando, não falou nada. Aí olhou para mim e falou assim: é você? Eu falei: é. Ele falou: bonita. Aí eu falei: você não percebeu nada? Ele falou: você era um menino? Eu falei: eu era. Ele falou: mas era uma menina bonita. Aí eu fiquei tão emocionada que comecei a chorar. Comecei a chorar e abracei meu filho. Falei: filho, obrigada. E aí ele falou: mãe, eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma admiração por você mais ainda, porque eu não teria coragem de fazer o que você fez. Você é minha mãe, vai ser sempre a minha mãe bonitinha. O nosso chá de fraldas foi feito 3 dias antes de Dionísio nascer. A gente conseguiu resolver tudo, faltando uma semana. E aí eu pude respirar e falei, e agora? Ai, meu Deus, tem o chá. Theo corre para fazer o chá. Imagina, então eles tiraram de nós todo o gostinho de você curtir uma gestação. Sabe, de você ir ali acompanhando a cada dia aquele crescimento da barriga. Eu estava marcando reunião. Com ela eu não chorei, com ela eu fiquei encantada, porque ela, mais criança, então não elabora frases de efeito, né? Aí eu falei assim: filha, sabia que a mamãe, quando era pequenininha, ela era um menininho? Ela falou: como assim? Eu falei: eu nasci menino. Ah, você nasceu menino? É. E você era menino? De peru? Eu falei: é, de peru. Aí ela me vê nua, né? Ela falou: mas. Eu falei: então, mas a mamãe nunca gostou de ser menino. A mamãe não suportava ser menino. E aí a mamãe virou mulher. Não entrei em detalhe de que tive que fazer procedimentos cirúrgicos, né? A mamãe virou mulher e fez tratamento para isso e virou mulher, que é a mulher que você conhece hoje. A primeira pergunta que ela fez: eu também nasci menino e virei mulher? Eu falei: não, filha, você já nasceu mulher. Ela falou: é porque eu não quero ser menino. Quando eu digo que está predestinado a você ser mãe, quando você quer ser mãe, o próprio universo trabalha a favor. Hoje, eu sou mãe, mas do meu afilhado. Por quê? Porque eu não quis mais viver tudo o que eu vivi, tá? Para ter uma criança. Então, hoje, eu tenho meu afilhado, aonde eu dedico todo o meu amor, todo o meu carinho. Tô realizada como mãe? Tô porque eu acho que ser mãe, independentemente de você ter um papel que diz que ele é seu, é o amor que te faz mãe. Com esse afilhado que eu tenho, eu me dedico a ele como se fosse mãe, já que a madrinha, ela realmente é a segunda mãe da criança. Então, quando o Dionísio nasceu, foi um respiro, foi um alívio. A gente registrou, com muita luta, conseguiu a DNV preenchida da maneira correta. E, gente, quando... Eu já tinha sentido isso na primeira vez, quando eu vi a imagem no ultrassom. Mas quando ele nasceu naquela sala, que eu vi aquele sorriso, que eu vi aquele choro... Desculpa. Eu senti que todo o sofrimento valeu a pena. Eu gostaria muito de não ter passado por tudo isso, e a minha luta é para que outras pessoas trans não passem por essa trajetória dura que a gente passou. Mas quando ele nasceu, aquele choro dele foi um grito de vitória. Porque já haviam declarado guerra para ele antes dele nascer. Principalmente agora nessa época de rede social, onde parece que o mundo é governado pelas redes sociais, a gente consegue perceber o quanto o fato de ser uma travesti preta e pobre, que ousou ser mãe, que ousou ser professora, que ousou ser reverenda,
e que quer se colocar no mundo enquanto uma pessoa comum, dotada de direitos e deveres, as pessoas diariamente procuram deslegitimar e dizer que não, que nós não temos esse direito, que a gente tem que ficar quieto no lugar da gente. Ah, você merece passar por isso. Até isso eu já ouvi, não foi nem em rede social, foi num encontro que eu participei em São Paulo. Você merece passar. Quem mandou você procurar? Quem mandou você querer ser mãe? Você tem que aguentar quieta. E eu não vou aguentar quieta, eu não me calo. Eu não me calo nem pro meu marido, eu vou me calar para uma pessoa cis fora de casa, mas é nunca na minha vida. A sociedade não quer compreender. É diferente. Não é que ela não sabe, ela não quer. Ela fez uma opção radical, tipo assim, não quero saber. Então, sinto muito, meu amor. Tem mãe travesti sim, vocês vão ter que aceitar. Na escola, se eu vou na reunião, a primeira coisa, eu sou mãe de fulano, eu sou uma mãe transexual, aí eu já coloco, aí eu começo a mudar o comportamento para os pais saberem, olha, tem mãe trans aqui, né? Não é só na televisão. E começa a conviver e vai abaixando um pouco a visão do preconceito, dizendo, ela é uma mãe, ela traz para a escola, ela se preocupa. Então, assim, não é diferente delas a minha preocupação com os meus filhos. E aí o lugar do nosso encontro com essas pessoas teoricamente preconceituosas é um lugar comum de mãe. E aí a gente consegue se enxergar. A minha luta não foi em vão, tá? Ela fez abrir mais horizontes a muitas meninas trans, travestis, transgêneros, que sejam, a alcançar o seu objetivo, tá? E hoje eu posso dizer que eu alcancei o meu, porque eu tenho o pequenininho, meu afilhado, amo de paixão, faço tudo por ele, tá? Dou minha vida por ele. Mas eu posso dizer para vocês assim que eu fico muito grata, muito feliz por ter feito parte da história, tá? As meninas que vão vir aí, né? Outras meninas trans, travestis, os transgêneros que virão depois da gente vão encontrar uma estrada mais branda. Por quê? Porque é a gente impondo, a gente querendo os nossos direitos e fazendo com que a sociedade enxerga que nós, sim, somos pessoas comuns como qualquer ser humano na face da Terra. Trabalhamos, pagamos nossas dívidas, respeitamos os próximos e exigimos que temos os mesmos direitos de todo mundo. Tem algo que a transfobia não vai tirar de mim. A transfobia tirou de mim o prazer de acompanhar a gestação, tirou de mim a saúde emocional, tirou de mim o planejamento do chá que a gente fez de última hora. A transfobia tirou de nós, sobretudo de Theo, o direito às leis de gestante, a gente não conseguia atendimento preferencial, enfim, a transfobia tirou absolutamente tudo. Tentou tirar, inclusive, o reconhecimento legal de nossa paternidade e de nossa maternidade. Mas tem algo que eu percebi que a transfobia nunca vai tirar, mesmo que ela queira, que é o amor que eu sinto pelo meu filho, que ele sente por mim. E hoje em dia eu consegui, em alguma medida, negociar esse direito. Algumas pessoas na rua não me enxergam enquanto mãe e eu nem me importo que elas não me enxerguem enquanto mãe, porque o meu filho olha para mim todas as noites, ele sorri e ele fala, mamãe. Então, o presidente da República, meu amor, ele pode chegar e falar que eu não sou a mãe, não interessa para o meu filho. Ele olha para mim, ele me chama de mãe, ele me abraça, ele me ama, e eu sou o porto seguro dele. E isso ninguém tira, isso ninguém toca. A pandemia. Escrevo para registrar para ti e para o mundo que a sociedade soterra sonhos em copas como a minha. E é preciso anos para tentar cavar-se inteira e encontrar algo que valha a vida. Eu, travesti, 29 anos, vi a face da morte se aproximar ao ter Covid-19 e contar os dias de isolamento, podendo melhorar ou piorar. E em poucos dias, talvez, encerrar o meu ciclo. Antes de toda a adequação de gênero, eu pensava muito em você. Pensava se já existia e pulsava vida em algum lugar desta cidade. Mas por um tempo, ao me olhar no espelho, eu achei que não podia ser tua mãe.
Foi preciso o mundo paralisar para eu dizer: posso e serei mãe. Querido filho, te escrevo quando você é ainda uma ideia íntima e frágil dentro dos meus melhores pensamentos. Mas saiba que o pensamento pode mover o mundo, e desse desejo tão profundo nasceu um filme.